Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China tem atualmente a população mais numerosa do mundo inteiro, além de uma das culturas mais vastas e efervescentes. Mas não é porque tem muita gente na China seguindo alguns hábitos, regras ou rotinas que as demais pessoas consideram essas coisas normais. De comidas bizarras e tradições matrimoniais estranhas, até o emprego de gansos como reforço para forças policiais. Vem comigo dar uma olhada em algumas coisas incríveis que acontecem apenas na China. Cochilo nacional. Por ser a segunda nação mais rica do mundo, não é surpresa que a China esteja sempre em um ritmo acelerado. Mas como é que eles conseguem se manter sempre tão produtivos e eficientes? Você quer mesmo saber o segredo? Na verdade, é bem simples: dormir. Estudos mostram que uma boa noite de sono pode aprimorar a concentração e o aprendizado, além de reduzir os níveis de estresse. Nem me fala. De fato, um cochilo revitalizador no começo da tarde tem o poder de melhorar o humor, assim como a performance e o estado de alerta. E acredite em mim, os chineses estão sempre muito cientes disso. Tanto que o cochilo, ou mais especificamente, o cochilo depois do almoço, é algo profundamente enraizado na cultura chinesa. Eles têm até um ditado popular que pode ser traduzido para algo como: se não dorme ao meio-dia, você quebra antes do fim do dia. E é por isso que os chineses são encorajados a dormir durante o horário de trabalho, para se manterem mais produtivos. E eu estou falando sério. Fábricas e escritórios por todo o país chegam até a impor o cochilo depois do almoço. Mas por quê? Bom, isso está vinculado à cultura 996, que começou a emergir no país nos anos 2000. Trabalhar das 9 da manhã até as 9 da noite, 6 dias por semana. Essa carga horária extenuante fomentou uma explosão econômica em toda a nação. Mas mesmo que eles tenham uma pausa de 2 horas para o almoço, onde eles podem tirar um belo de um cochilo, essa ainda é uma longa semana de trabalho. Agora, além das siestas depois do almoço serem normais, também não é incomum ver pessoas tirando sonecas em lugares públicos, desde o transporte público até as lojas de departamento. Esse cara aqui foi tão longe com seu cochilo que ele até colocou uma rede no metrô. Mas esses empregados da concessionária de energia é que levam o prêmio de cochilo mais perigoso durante o serviço. Eles se prendem ao topo das torres de transmissão, a mais de 50 metros do chão, e dormem o sono dos justos. Acontece que escalar essas torres imensas é algo extremamente cansativo. Então, para evitar um sobe e desce constante, eles ficam lá em cima o dia todo e até fazem suas refeições lá mesmo. Isso é o que eu chamo de cochilo energizante. No entanto, esse hábito de cochilar não é uma coisa vinculada apenas ao trabalho. Na China, esse cochilo da tarde é encorajado desde a escola primária. Veja, por exemplo, as crianças da escola Gaoxin, do ensino fundamental, na província de Shanxi. Depois do almoço, toda a classe vai para cima de suas mesas e adormece profundamente. E melhor do que isso, em uma escola ao leste da China. Agora as crianças dormem em pequenas tendas, já que eles acham que dormir em uma mesa de madeira resulta em um sono precário, além de causar problemas na coluna. De qualquer modo, mesmo que seja comprovado que cochilar melhora a produtividade, eu ainda não consegui convencer o meu chefe a concordar com essa ideia. Na semana passada, ele quase me demitiu, depois que me pegou dormindo no serviço de novo. O Rio Vermelho. Considerando que a bandeira nacional é quase que inteiramente vermelha, não é de se surpreender que essa cor tenha um significado essencial para a China. De fato, ela simboliza a boa sorte, a alegria e a proteção contra o mal. Mas quando o rio fica vermelho, esse com certeza não é um sinal de boa sorte. Com mais de 6,3 km de extensão, o Yangtze é o rio mais longo da China e o terceiro maior no mundo inteiro. No entanto, em 2012, uma parte do rio adquiriu um tom peculiar de vermelho. Mas por quê? Bom, acontece que ninguém conseguiu descobrir o motivo, mas a suspeita é que isso seja resultado do despejo ilegal de rejeitos. Olha só isso, a maior concentração de água vermelha estava localizada em Chongqing, um dos maiores centros industriais de toda a China. Parece que algum tipo de rejeito das manufaturas acabou sendo jogado na água, causando a mudança para esse horrível tom de vermelho. Agora, o descarte de resíduos se tornou uma indústria lucrativa na China, tanto que no mercado de gerenciamento de dejetos é esperado um crescimento de impressionantes 7%, no cálculo estimado entre 2019 e 2024. As empresas podem tentar aumentar os lucros ainda mais, contratando intermediários para lidar com esses dejetos. No entanto, esses dejetos muitas vezes podem ser passados para um segundo intermediário, e assim por diante, até ele finalmente acabar sendo despejado de maneira ilegal em locais como o Rio. De fato, existem relatórios que indicam que apenas em 2016, quase 10 mil toneladas de dejetos apenas na cidade de Haining foram despejados dentro do rio Yangtze. Mas talvez o caso mais bizarro ainda seja o que aconteceu em 2013, quando cerca de 16 mil carcaças de porcos foram encontradas boiando no rio. De repente parece que a cor da água do rio é um dos menores problemas da China. Olha os modos.
Se você for como eu, então já teve que aguentar, mais de uma vez, a sua mãe mandando você não mastigar de boca aberta, e a não fazer barulho enquanto come, não arrotar alto e não fazer bagunça na mesa. No entanto, lá na China você seria celebrado pelos seus hábitos alimentares desleixados. Lá, fazer barulhos e estalar os lábios enquanto come seu macarrão não é apenas aceito, como também é considerado um elogio ao chefe, em uma expressão de que você realmente está gostando da comida. Esse macarrão devia realmente estar muito bom. E se você ficar muito cheio e sentir que tem que soltar um arroto, é só deixar ele sair, porque isso também é considerado um sinal de que você realmente apreciou sua refeição. No entanto, existe uma regra de etiqueta à mesa que nem eu consigo engolir, mas que é considerado uma atitude de cavalheiros por alguns clientes de restaurantes chineses, que é o hábito de cuspir, já que muitos dos pratos típicos têm pequenos ossos, sementes e peles, em vez de ficar separando cada pedacinho. É culturalmente aceito que você apenas cuspa essas coisas no chão. Tradicionalmente, cuspir é considerado como um ato de limpeza na China, e, portanto, não é incomum ver as pessoas fazendo isso. Mesmo assim, isso já não é mais tão aceito quanto era antigamente, e cidades como Guangzhou até baniram o ato de cuspir em público em 2020. Bom, desde que não seja na minha comida, então tudo bem. Carga pesada. Em 2018, o comércio de bens na China foi avaliado em astronômicos 4,6 trilhões de dólares. Isso representa 12,4% de todo o comércio do mundo. No entanto, com a demanda às vezes excedendo a oferta, os veículos de transporte em todo o país acabam sofrendo de maneira crônica com a sobrecarga de peso. De fato, segundo autoridades, mais de 80% dos veículos na China trafegam sobrecarregados. E se você acha que eu estou exagerando, então dá só uma olhada nessa próxima história. Em 2019, 2 caminhões de frete cruzavam a passarela, na província de Jiangsu. O primeiro caminhão carregava 7 bobinas de molas de aço, enquanto o segundo estava levando 6 pilhas. E o peso combinado dos 2 caminhões já tinha passado das 100 toneladas. O primeiro caminhão até conseguiu passar em segurança pela passarela. No entanto, quando o segundo começou a se aproximar, toda a estrutura ruiu e colapsou, esmagando os carros que estavam embaixo. Por sorte, o motorista do caminhão sofreu apenas alguns machucados leves, mas o mesmo não pôde ser dito dos 3 motoristas dos carros que infelizmente perderam suas vidas. E essa também não foi a primeira vez que isso aconteceu. É estimado que um total surreal de 69 pontes tenham colapsado entre 2006 e 2016, devido à sobrecarga dos veículos. Isso dá cerca de 7 pontes por ano, ou mais de uma ponte caindo a cada 2 meses. Isso não pode ser normal. Agora, autoridades estão pegando mais pesado na regulamentação e na fiscalização, para evitar mais desses incidentes. Só que, mais uma vez, a julgar pelas fotos como essa aqui, parece que as pessoas em geral não se preocupam muito com os riscos que os veículos sobrecarregados representam para a China. Esse carro tem pelo menos 50 lugares. O show da morte. Você já pensou em como seria o seu funeral ideal? Não sei quanto a você, mas eu gostaria de ter o caixão aberto, um coral cantando música latina, fogos de artifício e a Barbra Streisand. Não tem como ser melhor do que isso. Mas a minha pergunta é: você nunca ficou se perguntando sobre o que pode acontecer depois que você morre? Bom, não se pergunte mais, porque tem um lugar na China que pode lhe proporcionar uma experiência de morte completa. Menos a parte da morte, é claro. Localizada em um parque temático em Shenzhenand, a rua principal de Xangai, o Samadhi, a experiência 4D da morte, é uma espécie de escape room que convida os participantes a completarem uma série de desafios para evitar a morte. Aqueles que acabam morrendo são colocados numa esteira falsa de crematório, que usa jatos de ar quente até calientes 40 graus Celsius, e projeções luminosas para criar o que eles chamam de uma autêntica experiência de cremação. De fato, os criadores da atração, Jing Hui e Huang Weiping, se dedicaram tanto para criar uma experiência realista que eles mesmos foram até colocados em uma fornalha de crematório real com as chamas apagadas. Uma vez que os participantes tenham passado pela escaldante aventura dentro da fornalha, eles são transportados para uma câmara que imita um útero, onde eles podem renascer em uma espécie de cerimônia de reencarnação, alinhada com a maioria das crenças religiosas tradicionais chinesas. Pode parecer que uma experiência de simulação de morte não seja uma atração tão popular, mas cerca de 50% da população da China faz a opção de ser cremada depois de sua morte. E já que a morte tem um papel positivo dentro das crenças chinesas, representando uma passagem para o renascimento, muitas pessoas têm curiosidade sobre o assunto. Tanto é que apenas essa atração arrecadou mais de 67 mil dólares em sua campanha de Kickstarter, superando em muitas expectativas dos criadores. Mas não posso dizer que estou morrendo de vontade de experimentar essa atração. Eu tenho medo até da montanha-russa. Oficial Ganso.
Os policiais sempre têm que estar preparados para qualquer situação que possa aparecer. E é por isso que as forças policiais da China resolveram usar uma arma secreta. Ou devo dizer, uma ave secreta. Piadas à parte, a força policial de Xinjiang tem recrutado diversos gansos para se juntarem à corporação. Mas por quê? Bom, os gansos são animais muito vigilantes, graças ao seu instinto natural territorialista, quase como se fosse um cão de guarda, mas com penas. Então, em outubro de 2021, um exército de gansos foi despachado para uma distância de mais de 480 quilômetros através da China, para a prefeitura de Chongzuo, para impedir que o coronavírus entrasse no país por meio da imigração ilegal. Apesar de parecer improvável, essa linha de abordagem maravilhosamente estranha funcionou muito bem. Quando em dezembro de 2021, um ganso soou um alarme, o que levou o resto do bando a fazer o mesmo, alertando a polícia, que prendeu 2 pessoas que estavam tentando cruzar a fronteira de maneira ilícita. Cadê o gansinho bonzinho? Esse aí é que não é. Respeite os idosos. Visitar os seus pais pode até não ser a coisa mais empolgante do mundo. Você sabe, ter que ficar escutando fofocas sobre os vizinhos e as promoções da semana no supermercado. Mas, gostando ou não, na China isso é lei. É isso mesmo, de acordo com a Lei de Proteção dos Direitos de Bem-Estar das Pessoas Idosas, que foi implementada em 2013, se os seus pais têm mais de 60 anos, você é legalmente obrigado a visitá-los com frequência. Mas isso não é tudo. No capítulo 2º, artigo 11, determina-se que os filhos e filhas de idosos devem prover sustento, cuidados, conforto e atendimento às suas necessidades especiais. No entanto, como não existe uma fiscalização regular e os termos e condições são muito vagos, muitas pessoas fazem críticas à lei. Por exemplo, o que realmente são essas necessidades especiais? Fazer comida amassadinha? Passear com o cachorro? Servir de banquinho para os pés? Seja o que for, se os filhos não atenderem às exigências de seus pais, eles podem pedir intervenção e até levar o caso para o tribunal. Sabe como é, né? Se uma lei que obriga seus filhos a te visitarem não resolver o problema, então eu não sei se existe solução. Eu, por exemplo, amo tanto a minha mãe, que mesmo já tendo mais do que 30 anos, eu ainda moro com ela. Mesmo que de vez em quando ela fique brava comigo, por eu ser um peso morto e não querer um trabalho de verdade. Eu sou youtuber, mãe. Não olhe para baixo. Com a terceira presença militar mais forte do mundo, não é de se surpreender que a China seja super estrita com suas tropas. Dito isso, existe um pequeno detalhe que os leva para outro nível. Veja, por exemplo, a posição de sentido. A maioria dos militares ao redor do mundo conhece bem essa posição, que consiste na tropa parar com o queixo elevado, peito para fora, ombros para trás e barriga para dentro. No entanto, na China eles são mais restritos com essa posição. Por isso eles inventaram um método bem maluco na hora de treinar as tropas. Em diversas ocasiões, os soldados são vistos usando alfinetes presos em seus colarinhos. Então, se um soldado mexer a cabeça, ou mesmo relaxar o pescoço só um pouquinho, ele é espetado na hora. Mas pensando bem, talvez isso não seja uma ideia tão ruim assim. Com certeza isso iria me ajudar com a minha postura de Quasimodo. Até que a morte os reúna? Queridos amigos e familiares, nós estamos reunidos hoje para unir esses 2 corpos putrefatos no sagrado matrimônio. Alguém tem qualquer motivo para impedir a união dessas 2 almas? Oh, sim, eu tenho. Acontece que o casamento de pessoas mortas, ou devo dizer, o casamento fantasma, é um ritual ancestral na China, que data de mais de 3.000 anos. Ok, mas por quê? Bom, acontece que na tradição chinesa, acredita-se que todos os solteiros que morrem #ForeverAlone passam toda a eternidade em luto, e por isso vão assombrar os membros vivos de sua família para sempre. Para acabar com esse fardo, a família deve encontrar outra pessoa morta que possa se casar com o defunto. Literalmente, uma noiva cadáver. E como num casamento chinês tradicional para os vivos, há presentes, muita comida, uma grande cerimônia e o mais importante de tudo, um ritual em que a noiva cadáver é desenterrada de sua sepultura e então movida para o túmulo de seu novo esposo. E vocês chamam isso de suíte de lua de mel? Mas espera aí, como é que as famílias encontram as pessoas mortas para realizar esse casamento? Eu lhes apresento o casamenteiro fantasma, um mestre em Feng Shui que fica de olho em todos os corpos e corpetes que precisam se casar. E eles não escolhem apenas casais que tenham morrido de forma semelhante, mas também tentam unir os corpos, baseados em sua compatibilidade. Imagina só essa cena. Um rapaz solteiro de 34 anos, do signo de Gêmeos, que está à procura de uma parceira cadáver, para passar toda a eternidade juntos. Em seu tempo livre, ele gosta de ler, fazer longas caminhadas pela praia e assistir aos vídeos do Fala Sério. Ei, você. Sim, você mesmo, que está assistindo aí do outro lado da tela. Não precisa ficar com vergonha.
Você também gosta de assistir aos vídeos do Fala Sério? Então não se esqueça de apertar aqueles botões de curtir e se inscrever. E que tal me deixar um recadinho aqui embaixo? Foi mal, eu não sei de onde que saiu isso. Enfim, vamos continuar. Com pimenta até o pescoço. Todo mundo sabe que algumas pimentas podem ser muito picantes, tipo, muito picantes mesmo. E para algumas pessoas, não existe nada melhor do que comer um monte de pimentas, o mais rápido possível. É isso mesmo, todos os anos, na província chinesa de Hunan, eles fazem uma competição de comer pimentas. No entanto, diferente de todas as outras competições envolvendo comida, os competidores ficam submersos em piscinas de pimentas. Eu me pergunto se é só a boca que fica queimando depois da competição. Durante o festival, que acontece geralmente entre os meses de julho e agosto, os competidores devoram montes de pimentas, só para provar o quanto eles realmente são durões. De fato, em 2018, Tang Shuai-hui provou ser o rei das pimentas depois de consumir mais de 50 delas em pouco mais de 1 minuto. Mas esse tipo de competição não acontece apenas em Hunan. Por toda a China são realizadas competições apimentadas como essa, onde as pessoas se afundam em banheiras cheias de pimentas, com o intuito de devorar todo o conteúdo. Em outros lugares, como em Hangzhou, hotéis convidam seus clientes a entrar em banheiras em sopa quente, enquanto tomam tigelas de sopa quente, que são cheias de pimenta até o topo. Uau, parece que não importa onde você vá na China. As pessoas estão sempre tentando dar uma apimentada nas coisas. Casamento fumante. Ah, quem não gosta de casamentos? Algo velho, algo novo, algo emprestado, algo azul. E uma garrafa de refrigerante usada como um mega bong? Peraí, como é que é? É isso mesmo. De acordo com fontes online, parece que essa era uma tradição comum nos casamentos chineses nas décadas de 80 e 90, onde a noiva oferecia a todos os homens presentes um cigarro, que ela deveria acender para eles. Depois disso, ela e o noivo participavam de diversos jogos envolvendo fumar cigarros. Por exemplo, fazer um bong gigante usando uma garrafa de refrigerante vazia. Uau, que deselegante! Mas por que eles faziam isso? Bom, algumas fontes dizem que esses jogos envolvendo cigarros eram usados para acalmar as duas famílias, para que elas não brigassem por coisas como o lugar onde cada um iria se sentar. Mas esse não é o único motivo. Parece que o ato da noiva e do noivo de fumarem juntos também trazia boa sorte ao casal. Cara, eu não quero nem imaginar o que fumar 8 cigarros por vez é capaz de fazer com o pulmão de uma pessoa. Eu acho que algumas tradições realmente não foram feitas para durar. Pescador frito. A China pesca, em média, mais de 55 milhões de toneladas de peixe todos os anos, e é o país que mais consome frutos do mar do mundo inteiro, com o consumo local totalizando cerca de 45% do volume global. Embora as variedades mais consumidas sejam os camarões, as lulas e os linguados. Em 2014, um grupo de pescadores resolveu expandir o menu um pouco mais, quando eles pegaram por acidente um tubarão-baleia. Esse imenso peixão de 2 toneladas aparentemente mordeu a rede de pesca, numa tentativa de roubar um pouco de comida, mas acabou ficando preso e, infelizmente, não resistiu. Quando os pescadores descobriram a imensa carga extra, eles rebocaram o imenso tubarão-baleia. E ansiosos para fazer um dinheiro rápido, eles tentaram vender o peixão por cerca de $3.500. No entanto, o tubarão-baleia é uma espécie ameaçada de extinção, e qualquer pessoa que seja pega tentando comprar ou vender esse animal pode ser condenada por diversos crimes. Mas essa não é a primeira vez que um tubarão-baleia foi pego em solo chinês, e qualquer um que já tentou comercializar um desses teve que acertar as contas com a lei. Então os pescadores acabaram com um grande problema de 2 toneladas nas mãos, e não sabiam o que fazer com isso. Posteriormente, a carcaça foi descartada da maneira mais adequada por autoridades. Mas por um momento, pareceu que alguém poderia se empanturrar de sopa de tubarão-baleia no jantar. Beleza padronizada. A China pode ser bem rígida quando se tratam dos padrões de beleza e estética. E mais do que isso, parece que muitos chineses e chinesas se esforçam muito para provar que se encaixam perfeitamente nesses moldes. Para começar, o peso é um fator importante. Em geral, ser tão magra quanto é humanamente possível é muito apreciado. Não importa o quanto isso seja prejudicial à saúde. Existe até um ditado popular que diz: uma boa mulher não pode pesar mais do que 100 jin, o que equivale a 50 quilos, mais ou menos. Acontece que 50 quilos é o peso aproximado de uma criança saudável de 12 anos de idade. E para piorar um pouco mais as coisas, em 2019, uma pesquisa online sobre padrões de beleza descobriu que entre os 27 países consultados, a China ficou em primeiro lugar entre os que acreditam que a forma física e o peso são essenciais, tanto para mulheres quanto para os homens serem considerados bonitos. Mas levando em conta o meu corpício redondinho, eu acho que por lá eu nunca seria uma pessoa bonita. E agora, para piorar tudo ainda mais, esses padrões têm ganhado ainda mais destaque com algumas tendências da internet, que são criadas para que as mulheres tenham que provar o quão magras elas realmente são. Por exemplo, uma cintura considerada ideal não pode ter mais do que a largura de uma folha A4 em pé.
As pernas de uma mulher não devem ser mais largas do que um iPhone 6. E se a moça quiser realmente provar que é magra, ela então deve conseguir equilibrar uma pilha de moedas em sua clavícula. E isso é no mínimo perturbador. A essa altura, as pessoas já deveriam saber que a beleza vem em todas as formas e tamanhos. E contanto que você esteja saudável e feliz, não existe nenhum outro padrão em que você precise se encaixar. E não deixe que nenhuma tendência esquisita da internet convença você do contrário. Existem coisas muito mais importantes na vida do que perder alguns quilinhos. Ufa! Ovos de meninos virgens. Olá e seja muito bem-vindo à incrível cozinha maravilhosa do Fala Sério, onde eu vou te ensinar a cozinhar os pratos mais questionáveis da gastronomia mundial. Vocês estão prontas, crianças? Então, no episódio de hoje, teremos um clássico da cozinha chinesa, que veio direto da cidade de Dongyang e que tem sido preparado há séculos: ovos de meninos virgens. É isso mesmo, você ouviu direito, ovos de meninos virgens. Para essa receita é necessário uma panela grande, quantos ovos de galinha você quiser, e um garoto com menos do que 10 anos de idade e que esteja disposto a contribuir com um pouco de sua urina. Como convidado aqui hoje, eu tenho meu sobrinho, o Danilo. Assim que você tiver todos os ingredientes à mão, já pode começar. Primeiro, coloque os ovos dentro da panela e cubra com a urina. Então, coloque para cozinhar em fogo alto. Deixe ferver por cerca de 6 a 8 minutos, até que eles estejam bem firmes. Depois disso, pegue os ovos, remova as cascas e coloque de volta na panela com urina. Você vai então voltá-los para o fogo baixo, em uma fervura leve, por até 24 horas, para que o sabor da urina possa se infundir totalmente. Quando estiverem prontos, os ovos devem ter uma cor amarelada e as gemas devem ficar verdes. Agora, existem algumas explicações para essa mudança de cor nos ovos. Uma delas se deve ao fato de que os ovos foram cozidos por um período prolongado de tempo, numa temperatura elevada. Então, o hidrogênio que tem na clara acaba se combinando com partículas de enxofre da água, ou melhor, do xixi, deixando os ovos verdes. Os ovos também podem ficar verdes se forem cozidos em água que contém uma concentração elevada de ferro, e isso se estende à urina. Mas chega de ciência por enquanto, porque eu tenho aqui um ovo que eu preparei mais cedo. Gostoso. Ok, mas por que raios alguém faria uma coisa dessas? Bom, os moradores de Dongyang alegam que esses ovos têm um sabor fresco e salgado, além de oferecer diversos benefícios à saúde, desde aliviar dores nas juntas até regular a pressão sanguínea. Já os cientistas modernos parecem não concordar com isso e dizem que a urina não adiciona nenhuma propriedade saudável aos ovos. E você também deve estar se perguntando, por que é tão importante usar a urina apenas de garotos? Bom, a explicação exata para isso ficou perdida na história, já que os ovos de garotos virgens já fazem parte da tradição cultural de Dongyang há séculos. Bom, acho que esse é um daqueles sabores que não dá para esquecer. E esse foi o episódio de hoje da incrível cozinha maravilhosa do Fala Sério. Ok, Danilo, muito obrigado pela participação. Eu só espero que isso não traumatize você. Que merda! Oh, por que bebês são tão fofos assim? São os seus narizinhos de botão, ou os pezinhos de bisnaguinha. Ah, e também tem as fraldas, sempre cheias de cocô super fedido. Essa parte não é nada fofa. Por isso, os chineses pensaram numa solução para se livrar totalmente das fraldas. Acontece que muitos pais apenas preferem deixar os seus filhos sem fralda. Mas como assim? Bom, em vez de usar fraldas comuns, que são usadas em outros países, eles usam uma peça chamada Kai Dang Ku. Isso é um tipo de calça com uma abertura na região da virilha, que permite que os pequenos façam suas necessidades onde quer que eles estejam. De acordo com fontes online, é bem comum na China você ver bebês e crianças pequenas agachando e fazendo cocô na frente de todo mundo. Estejam eles nas ruas, shoppings e mesmo no transporte público. E se alguém assistindo ao vídeo já tiver visitado a China, por favor me corrija se eu estiver errado. Mas pelo que dizem os fóruns online, as pessoas em geral não se preocupam em limpar a sujeira. E as ruas acabam cheias de fezes humanas. Melhor olhar bem por onde pisa. De olhos bem abertos. Seja o formato do corpo, os olhos, o nariz, a boca ou o tipo de cabelo, a nossa etnia é responsável por grande parte de nossa aparência. E de verdade, é isso que torna a raça humana tão diversa e bonita. No entanto, em tempos mais recentes, a remoção da dobra epicântica, que é uma característica predominante entre os asiáticos, tornou-se uma tendência estranhamente popular. A dobra epicântica é um pedacinho da pele acima do olho, que dá às pessoas aquela aparência de pálpebra reta, também chamada de pálpebra monolide. Por conta das mudanças estéticas e influência dos padrões de beleza ocidentais, muitas pessoas acham que isso faz os olhos parecerem pequenos. E para ter olhos que pareçam maiores e mais abertos, eles optam por fazer uma cirurgia, conhecida como blefaroplastia, que custa, em média, mais de $3.200. Resumindo, o cirurgião plástico corta a pálpebra, remove a pele excedente e costura o restante de volta no lugar, criando a ilusão de um côncavo. E aqui vai um conselho: não pesquise por blefaroplastia no Google.
Eu cometi esse erro e acabei vendo o vídeo de uma dessas cirurgias. E acredite em mim, isso é uma coisa que eu gostaria de poder desver. Mas essa não é a única cirurgia na área dos olhos popular na China. Na verdade, existe um tratamento tradicional que é conhecido como raspagem dos olhos. Eu sei, só de ouvir o nome eu já fiquei em pânico. Esse procedimento é feito pelos chineses em barbearias e consiste do barbeiro puxar a pálpebra para cima e raspar a linha dos cílios com uma lâmina super afiada. O barbeiro chamado Xiong Gao Wu é um mestre dessa prática e tem feito o procedimento desde os anos 1980 e diz que, desde que seja feito da maneira correta, o tratamento não causa qualquer dor ou sofrimento. Ele acredita que o procedimento melhora a saúde dos olhos, já que ele supostamente desobstrui as glândulas de Meibon, que podem estar bloqueadas e causando desconforto. No começo do século XX, essa técnica era normalmente usada para o tratamento de conjuntivites, uma infecção da parte interna da pálpebra, que causa úlceras e a formação de tecido cicatricial. A técnica continuou sendo praticada até a era atual, e muitas pessoas dizem que esse tratamento deixa a sensação de frescor nos olhos. No entanto, o oftalmologista Dr. Shao alerta que se o equipamento não estiver devidamente limpo e esterilizado, o tratamento pode causar infecções. Eu acho que a melhor opção aqui é simplesmente não enfiar uma lâmina afiada nos olhos. Não foi bem isso que eu quis dizer quando eu pedi para desver as coisas. Parece que nós chegamos ao final de mais um vídeo. E aí, alguma dessas práticas cotidianas deixou você chocado? E você conhece alguma outra tradição muito bizarra? Diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!